dia, boa tarde, boa noite, de novo. E nós estamos hoje de novo. De novo, no Divã Projetivo. Hoje vamos ter um caso, o famoso, o antigo, Linha Direta, onde um dos membros viu em uma projeção crimes e castigos. Hoje nós vamos falar sobre esse relato, que é um pouco pesado, né? E é o prazer, claro, de mim, no Prado, e o Fernando Pichilli, que é um dos maiores aqui do... Então vamos lá? Vamos sentar agora no divã, senta, deita, relaxa, respira, foca no assunto e vamos para o caso tenebroso da linha direta ou umbral direto. Vamos lá? Todos ao Divã Projetivo. Como o Adri comentou, hoje o relato é bem pesado, mas ele é bem ilustrativo também, vai trazer bastante esclarecimento para a gente. Eu sou Fernando Pichilli, projetor e estudioso da projeção astral. Sejam bem-vindos. Olá a todos, eu sou Luciane Prado, terapeuta, e vou ter um olhar um pouco mais crítico em relação ao relato da projeção, né? E a gente vai conversar, vai bater um papo muito legal aqui, descontraído, apesar do assunto ser super sério, ser super, sim, pesado, né? Mas a gente vai trazer uma certa leveza para todo esse relato aí, que vai esclarecer, como o Pichilli já falou, muitas questões de muitas dúvidas que muita gente tem. Muito bem, nesse momento, então, a gente vai fazer a leitura do relato, e a gente preferiu ocultar o nome do autor ou da autora em função do assunto que vai ser tratado aqui, certo? Então, eu vou ler e aí depois vocês leem junto com a gente e a gente depois vai comentar cada um a sua visão, a sua percepção. Vamos lá, então. Em fevereiro de 2013, eu morava com o meu ex e o irmão dele, que era ex-presidiário. Esse meu ex não tinha contato direito, que deve ser direto, né? O porquê ele ter sido preso, só falou que matou uma menina, até aí, ok. Ok, nada, né? KKK. Uns dias depois, comecei a sonhar com um casal muito bonito até, só que ele era mais velho e ela era de menor. Ele tinha cabelo castanho claro e era meio bronzeado e magro, e ela, branca, de cabelo castanho escuro, nem magra nem gorda. E os dois namoravam, mas havia muitas brigas por causa de ciúmes dele. Aí, corta a cena e vejo a menina correndo desesperada dele, e o mesmo dá 5 tiros nas costas dela, que já cai falecida. E eu vendo aquilo tudo, ninguém me notou ali, e houve desespero da mãe. E muda de cena de novo. Eu vejo toda a família dela no velório, muita gente chorando, e vi ela ali no caixão. Eu fiquei tão triste. Abaixo a cabeça, quando levanta todo mundo tinha sumido. E só estava eu e ela, e comecei a sentir frio. E do nada, um pulo. A mesma levanta do caixão e fica sentada. E olha bem nos meus olhos. Eu lembro que os olhos dela estavam vermelhos e a pele super pálida. E fala, eu quero vingança. Ele vai me pagar por tudo que fez. Eu, quem? O que houve? Quem fez isso? Ela colocou, vamos chamar de João, né? Pra gente não dar nome pra ninguém aqui, que é o nome do meu ex-cunhado. Vai me pagar caro por tudo que fez. Eu, mas por quê? Ele destruiu a minha vida. Nessa hora, ela começou a gritar na minha cabeça que queria vingança e fui ficando sem ar, desesperada. Queria gritar, mas por sorte, meu ex me acorda dizendo que eu estava muito agitada. De manhã, contei todo o meu sonho e ele saiu. E pegou uma coisa no quarto do irmão dele e voltou, me mostrando uma foto que, infelizmente, a menina era prima deles, de 2º grau, e morreu do jeito que eu expliquei aqui em cima. E, infelizmente, meu ex-cunhado morreu 6 meses... Desculpe, meu ex-cunhado morreu 6 meses depois, com 5 tiros pelas costas, por denunciar a filha do patrão dele. Pesado, hein, gente? Bem pesado. Vamos começar, então, os nossos comentários sobre esse relato. O que você achou, Adri? Primeiro, ele é corajoso em dormir na casa do cunhado. Desculpa, gente. Eu vou interromper o compartilhamento, que agora a gente vai conversar, então não faz muito sentido manter o relato aqui aberto, tá? Tá. Então, primeiro que a menina é muito corajosa, né? Dormir. Gente, vamos ser sinceros, eu não dormiria, não teria essa coragem toda. Mas vamos lá. É interessante, pesado ao mesmo tempo, da vingança já dela querer se vingar. Imagine que esse espírito, essa alma, só vai se acalmar, entre aspas, quando acontecer alguma coisa com o seu agressor, né? E isso ocorre em alguns espíritos que vai demorar anos, décadas, e vai ser aquele ciclo sem volta, que eu falo que são aqueles espíritos que, não sei se o Pichilli concorda comigo, que fica naquele ciclo eterno de querer vingança e não buscar algo melhor. Porque deve ser muito rápido. Primeiro, uma pessoa que é vingança.
Até porque o nível de energia é uma coisa tão complicada, mas ao mesmo tempo eu entendo, tá? Ao mesmo tempo eu entendo esse espírito que é vingança. Porque a menina, ela perdeu uma vida inteira. Um feminicídio que ocorre no Brasil e outros lugares do mundo. Mas que é um caso também muito comum de relato de espíritos se vingar da sua morte. E aí, Pichelo, qual a sua opinião? Eu estava observando aqui o relato dela, né? Algumas coisas me chamam bastante atenção, né? Então, primeiro, a forma como ela acessou a mente dessa menina, né? E provavelmente, extrafisicamente, ela estava no ambiente deles, ligada karmicamente a esse rapaz, né? Que cometeu o assassinato. E quando ela saiu do corpo, ela se conectou a toda essa energia e provavelmente, às vezes é difícil a gente explicar, né? Como é que acontecem as conversas, né? Quando a gente está fora do corpo. Então, esse relato é bem bacana porque ele mostra nem sempre a conversa ocorre como aqui, a pessoa contando na sua frente. Às vezes você acessa esse plano mental e você vai, ao mesmo tempo, vendo, vivenciando as formas, pensamentos, como você estivesse ali. É como se o espírito estivesse contando e você inserido em toda aquela atmosfera que ela está vivenciando, né? E a energia que ela traz no relato mostra, né, como esse espírito estava rancoroso, vingativo, e traz aí um pouco desse aprendizado para a gente, né, que às vezes a pessoa acha que fica aqui e esses vínculos são levados para o outro lado, né? E no caso, ela ficou muito ligada a esse rapaz e provavelmente através da sugestão e da própria índole do rapaz que não mudou de determinada forma, porque senão ele não teria também, se ele conseguisse alterar a vibração dele e tudo mais, ele poderia ir ajudando tanto ele quanto ela. Mas nesse caso ele manteve aí uma questão vibratória, se envolveu num novo caso que não é explicado como aqui, e provavelmente por influência dela, ele acabou tendo aí um final muito parecido, né? Que foi aí a morte através de um assassinato também, né? Então, do meu ponto de vista, é uma história triste, tá? Porque tanto a menina como ele ainda permanecem vinculados a uma energia de rancor, de ódio, e isso aí muitas vezes demora muito tempo aí para acabar se dissipando. E você, Lu, o que você tem para dizer para a gente desse relato? Eu acho muito interessante a maneira como você trouxe dessa conexão que existe, né? Que de alguma forma ela acessou isso, afinal de contas ela não sabia, né, do que tinha acontecido, pelo menos é isso que eu entendi ali do relato dela. Então ela acessou de alguma forma isso, se conectou com isso e teve essa experiência de uma certa maneira, posso dizer até traumática, né, apesar dela ter dado uns xistes ali, né, que a gente diz na psicanálise. Não sou psicanalista, mas a gente acaba aprendendo durante os estudos, né, que a pessoa acaba rindo porque ela tá tão nervosa que ela não consegue, é uma maneira dela dar uma driblada ali naquela tensão que ela tá sentindo, né? Então, é muito legal essa percepção, assim, de que ela entrou no campo daquela pessoa, acessou essa informação de alguma maneira, e onde ela deu abertura para elas vivenciar essa experiência. É muito legal. E pelo que você falou, isso é muito comum, né? Você e a Adriana falaram, isso é muito comum nos relatos projetivos, nas viagens astrais que a galera conta, essa conexão com pessoas que nunca tiveram juntas e acabam acessando esses acontecimentos. Por sinal, eu acho que eu tenho um relato parecido. Alguns anos atrás, mais de 10 anos, eu tinha uma projeção que eu saí do corpo, ia até a sala e tinha uma pessoa deitada na cama, desculpa, no sofá, e eu tinha alguns espíritos em volta dessa pessoa. E daí, eu não queria me meter, né? Porque eu acho que cada um com seus problemas. E daí, esse espírito, ele chegou até mim e falou, tá vendo essa pessoa que está aí? Ela cometeu assassinatos. Narrando que essa pessoa que estava no sofá, alguns anos atrás, era tipo... Como é o nome daqueles caras que caçavam escravos? Capangas? Capitão do Mato. E essa pessoa que estava deitada no sofá era capitão do mato, tinha assassinado, violentado, assim, várias bizarrices, atrocidades antigamente. E aí, eu fui acessada aqueles assassinatos. Uhum. Então, eu vi os assassinatos, viu o que foi comigo, eu vi os crimes. E aí, o espírito, ele me falava porque eu estava com aquela pessoa. Aí eu falava, mas gente, é outra pessoa agora. Então, aí foi aí que eu falei para os espíritos, é outra pessoa, é outro tempo, outros problemas. Então, tudo mudou. Mas eu tive que me compadecer com a dor daquelas pessoas, porque o que eu vi não foi uma coisa muito agradável. Então, eu entendo
né? Mas eu não entendo a ligação desses espíritos que têm que ficar ligadas a uma pessoa que fez mal a ela. Eu, por exemplo, se isso ocorrer comigo, bater na madeira, eu quero ficar longe. Eu não quero nem saber da pessoa. Eu quero partir para outro plano e, ó, passou. O que essa pessoa fez, ela vai pagar. Eu acredito no que se paga, que se paga. Juro por você, eu acredito nisso. Então, mas né, na terapia tem uma reação do cérebro que a gente fala que é luta, fuga ou congela. Então, numa situação dessa, a gente não é capaz de prever aquilo que vai acontecer depois, né? Sim. De repente, hoje, assim, na sua consciência, ou seja, em vigília, você percebe que se acontecer com você, você quer mais é que a pessoa vá pagar as coisas que ela tem que pagar, tá certo? Mas no seu inconsciente, a gente não sabe como isso vai acontecer. Sim. Né? Então, pode ser. Fica com raiva, né? Ficar com raiva, querer vingança, querer ir atrás, querer punir a outra pessoa de alguma maneira, entende? Então, a gente na nossa superfície aqui na Terra, a gente sabe o que acontece. Mas na hora que pega o instinto mesmo, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe, né, o que vai acontecer numa reação. Então, é muito legal olhar por esse lado e perceber essa abertura que a gente acaba tendo de olhar para esses casos, né? Você vê, você não tem nenhuma ligação com violência e foi cair lá na pessoa que matou um monte de gente. Fernando, o que você acha da ligação? No caso dela e o meu, tá? Eu estava na casa com essa pessoa dormindo no sofá e ela estava na casa onde o cara, o assassino da mulher, estava. O que você acha dessa ligação? Nós pegamos a energia do local? Então, André, eu estava escutando aqui os comentários seus, da Lu também, né? Eu estava aqui refletindo. Às vezes, a nossa parte lógica, ela quer que tudo tenha uma razão lógica de estar acontecendo. Então, se aconteceu isso, é porque precisa de ajuda, ou se aconteceu aquilo, é porque isso é necessário para... E a gente esquece, às vezes, que a vida é um encontro que muitas vezes não responde a essa lógica que a gente quer, esse raciocínio, esse pensamento mais racional. Às vezes a gente está na rua, encontra uma pessoa e está conversando com essa pessoa e ela conta algumas coisas e você vai pegar essas informações. Às vezes isso acontece no astral também. Você está, às vezes, num ambiente, que nem ela estava ali próxima do cunhado dela, então é natural que o ambiente ali extrafísico, psíquico ali, ela tivesse uma facilidade para acessar isso. Aí não significa que ela necessariamente estivesse numa energia ruim, mas de certa forma ela acessou. Quando a gente começa a observar de um ponto de vista mais geral, o que acontece? Todos nós aqui, encarnados, nós estamos numa faixa vibratória mais densa, não por questões morais, por questão de estarmos encarnados. E é natural que quando a gente sai do corpo, a gente leva esse lastro dessa energia, então a gente acaba se manifestando em locais um pouco mais densos, extrafísicos também. E esses locais, eles possuem muitos espíritos, pessoas projetadas também, que têm algumas questões morais, alguns aspectos emocionais em conflito. E aí você acaba muitas vezes acessando por curiosidade, ou em alguns casos para auxílio também, algumas vezes levado por mentores, outras vezes por afinidade de pensamento. Eu estou muito com raiva de determinada coisa, e isso aí me levou nessa faixa, e ali encontrei pessoas. Então é muito difícil definir um padrão, mas acontece e acontece muito, principalmente por essa razão que eu comentei. Nós estamos encarnados e a nossa energia é um pouco mais densa, então a gente às vezes navega um pouco nessa região mais densa do astral. Mas vamos convir que não é uma coisa muito gostosa de se ver, não, viu? Tá? Vou logo avisando que ver alguém sendo massacrada, torturada, etc e tal, não é uma coisa muito agradável de se ver, não. E olha que eu gosto de filme terror, tá? Mas pelo menos no terror eu sei que não é real. Mas toma susto. Mas toma susto. Mas assim, o mais interessante para mim nessa história foi a comprovação do namorado dela. Comprovar que aquele caso foi real. Validou, né? Validou realmente. O que muitas pessoas falam assim, prove a projeção astral. Gente, não tem como comprovar porque cada um tem sua história. E é muito difícil falar, comprove. Eu já tive várias comprovações das minhas projeções. Mas é uma coisa como o Chile mesmo falou, é aleatório, a gente não sabe quando vai acontecer, como é que funciona direito a ligação de lá para cá. Sempre geralmente é de lá para cá, não de cá para lá. E o que me deixa mais entusiasmada é a comprovação. Ela, isso aconteceu comigo, isso foi real. Eu sei que aconteceu comigo, foi real. E esse tipo de comprovação, poxa, cara, isso me deixa muito animada. E pensar que eu não sou doida. Não tá doida sozinha, pelo menos, né? Não sozinha, né? Mas você fala aí, o que você acha do assunto da comprovação? Tanto você quanto o Pichi. A importância da comprovação da projeção astral.
É um dos comentários dos nossos membros também. Eles querem muito saber isso. Eu vou comprovar, fazer. A comprovação é validar, né? Validar aquilo que você está fazendo de alguma maneira, né? Algum comentário que alguém faça que comprove aquilo que você viveu, ou alguma situação que você vive, que você comprove aquilo que você viveu. Enfim, existem muita gente que fala que foi no quarto do fulano e viu exatamente como é que era a mesinha do lado da cama dele, né? Existe esse tipo de estudo e comprovação de que realmente a pessoa nunca foi na casa da outra e sabe que ali tinha uma mesinha do lado da cama, enfim. Então, a comprovação, eu acho que ela vem no sentido de incentivo para que olhe para esse plano astral, a veracidade dele, que ele existe, por mais viagem louca que a gente faça, e nada faz muito sentido, porque a gente está em outro plano mesmo, e lá a realidade é outra, né? Ele existe, para muitos, ele consegue validar essa existência. Só que para muitos não, né? Sim. E aí fica a dúvida. Eu acho que é muito comum, né, no início, principalmente quem está começando na projeção astral, tentar uma comprovação, tentar alguma coisa para validar as experiências que ele está passando, porque essas experiências nem sempre elas são redondinhas ali, elas são muitas vezes envoltas de um pouco de onirismo, às vezes algumas coisas que não representam exatamente a nossa percepção física aqui, mas elas são muito reais, são muito sensitivas, né? Você vê, você escuta, você sente o tato, tudo, então o que é isso que está acontecendo? Então é natural que as pessoas procurem uma comprovação, principalmente nas primeiras experiências. Com o passar do tempo, à medida em que você vai tendo mais experiências, vai ficando um pouco mais... Essa parte da comprovação, ela começa a perder um pouco da necessidade e você começa a observar mais o que essa experiência me trouxe para o meu dia a dia, tanto aqui fisicamente como extrafisicamente. Então, por exemplo, esse relato que a nossa amiga trouxe para o Divã, o que ele traz para a gente? Primeiro, para ela, funciona a princípio como um alerta. Então, por mais, foi projeção, não foi projeção, mas, poxa, ela teve uma percepção de alguém que estava junto dela ali, que era potencialmente perigoso. Então, já serve como um alerta para ela, fala, olha, toma um pouco de cuidado o tipo de relação que você vai ter com essa pessoa, porque ela não é uma pessoa tão equilibrada. A segunda parte aí que vai trazendo para a gente esse relato dela, o vínculo das pessoas que não perdoam. Então, por mais que ela tenha conseguido a vingança dela e para ela foi necessária, mas e agora se esse ciclo continua? Agora essa outra pessoa está do outro lado e estão vinculados os dois nessa atmosfera de vingança. Então, é difícil perdoar as pessoas? Com certeza, é muito difícil. Mas cultivar a raiva, cultivar a mágoa, cultivar estes pensamentos é uma escolha nossa. Então, até porque o perdão tem muito mais a ver com a própria pessoa do que com o outro, né? E é ele que vai libertar, exatamente. Exatamente, né? Então, trabalhar isso na pessoa é muito interessante, porque à medida que ela vai experimentando tudo isso, ela vai percebendo que o perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com si mesmo. Tem a ver com olhar para isso. Claro que você vai vivenciar uma situação que nem ela viu ali, a menina, né, estava ali pedindo vingança e tal. Claro que não é uma situação fácil. Ninguém está dizendo aqui que é para passar o pano, não é isso, né? Mas essa questão do perdão tem muito mais a ver com a pessoa do que com o outro. Se você quer viver em paz, e você pegar, segurar uma brasa na sua mão, você vai viver em paz nunca, a sua brasa vai queimando. Ou você larga a brasa, é difícil de largar, tá? Porque essas coisas são difíceis. A gente não perdoa certas pequenas coisas, imagine, é difícil perdoar pequenas coisas, imagine grandes coisas, que é retirada de uma vida, né? Da cefada de uma vida. Mas se a gente não largar, vai continuar queimando e aquilo ali vai entrar em metáfase e vai ser uma miséria só. Então, eu prefiro, agora isso é questão minha, tá? Pessoal minha. E as pessoas falam assim, Adriana, não perdoa fácil. Não perdoa fácil, não. Primeiro porque eu não esqueço o que a pessoa me fez, tá? Eu prefiro, eu nunca esqueci o que as pessoas me fizeram. Só que eu acho que lutar com aquilo, eu não vai porque você perdoa fácil, não, gente. Porque se eu lutar com aquilo, vai me causar doença, vai me causar dor de cabeça. Eu já tenho enxaqueca, e por qualquer coisa ativa a minha enxaqueca. Então, isso vai ser mais sofrimento para mim do que para a pessoa. Então, para aliviar para um processo meu, eu prefiro fingir que passou para trás, mas não esqueço, aviso toda hora. Não esqueci, não. Só deixa de lado, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Fugindo um pouco do relato, mas dentro do assunto, eu gostaria que vocês trouxessem algumas informações para quem está nos assistindo, está começando nessa trajetória de viagem astral. Por exemplo, o Pichelli falou em onirismo, né? Então, explicar um pouquinho, rapidamente, se for possível, alguns termos utilizados nos relatos de viagem astral. O que é cada coisa, assim, se for possível, é claro.
Vamos lá, Chico. Bem colocado. Procurar, às vezes, quando a gente trazer um termo, alguma coisa, dar uma explicada para o pessoal. Vamos falar um pouquinho desse onirismo, é muito falado na projeção astral, né? O que seria? Está muito ligado às formas, pensamentos, e a forma que eu tenho para trazer mais fácil é a experiência que a pessoa está tendo ali. Então, às vezes, o que acontece? A gente está aqui no físico e a gente se perde nos pensamentos. Então, a gente está aqui conversando com a pessoa, daqui a pouco minha mente divagou e eu começo a lembrar de problemas do serviço, questões de casa que eu preciso cuidar, que eu preciso tratar, e eu nem estou mais prestando atenção no que a pessoa está falando, e aqueles pensamentos ficam na minha cabeça. Quando eu estou fora do corpo, no plano extrafísico, estes pensamentos, essa imersão que eu faço nessa sintonia e tudo mais, ela cria imagens, ela cria um ambiente virtual ali, como se fosse um sonho, tá? Então, é como se essas imagens que estão na minha cabeça, elas se materializassem em formas, sons, sensações. Então, você tem percepções físicas desses pensamentos que você vai cultivando. Então, por que a gente fala onirismo, formas, pensamentos? Porque se a pessoa ela está tão imersa nesses pensamentos dela, que ela às vezes não percebe o ambiente extrafísico no qual ela está. Ela está tão inserida naquilo ali, e isso aí vai mesclando. E quando você se conecta com uma outra pessoa extrafisicamente, pode ser até uma pessoa desencarnada, um outro projetor, ou até mesmo uma pessoa encarnada que está nos pensamentos, ali você se conecta com essa pessoa, às vezes você entra nesse ambiente onírico também, e aí você passa a vivenciar ele. E é por isso que a lucidez do projetor ele é difícil às vezes explicar, porque ele pode participar desse onirismo, perceber tudo isso aí, mas não perder a lucidez dele do que ele está vendo ali, são formas de pensamento. E a qualquer momento ele pode dissipar isso daí, ou modificar, ou limpar e perceber aí o ambiente astral. Então, acho que fica mais claro aí para o pessoal, às vezes, tentar entender. Tem um tipo de onirismo que é muito... Vou explicar o meu, gente. Uma vez eu estava sonhando que tinha um brinco, e tinha uma colega minha, me chamava, Adriana, acorda, precisa fazer um brinco para ela me chamar. E de repente, meu brinco andando. Meu brinco andando. Um brinco? O brinco. Aí eu fiquei olhando para esse brinco no sonho. E de repente, eu parei e pensei, meu Deus, o brinco não anda. Então, essas formas de a gente puxar... Outra vez também foi Silvio Santos. Silvio Santos apareceu no meu sonho. E eu pensei, meu Deus, o que ele tá fazendo aqui? No show de Silvio Santos. E aí foi que me deu um clique. Porque eu assistia muito Santos, daquelas piadinhas, pegadinhas que eu gostava. E aí, outro clique que eu fazia assim, não, isso aí é onírico, porque eu não tô aqui. Isso não tá acontecendo. E aí, nessa forma de onírico, que a gente, às vezes, dá um clique, e a gente fala, não, isso não acontece na vida real. Uma coisa acontecendo, e aí, o que faz? Geralmente, eu busco para a minha lucidez. Eu tô sonhando, tô tendo uma projeção. E aí, daquele momento, eu já consigo controlar meus sonhos, que eu esqueci o nome. Como é o nome? Como é que consegue controlar isso? Sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos. E é diferente de projeção astral. É diferente. O relato que eu tive pode exemplificar bem. Eu despertei dentro de um sonho, eu estava dentro do estádio vendo um jogo de futebol, e aí eu estava imerso naquela paisagem. Então tinha o estádio, tinha os jogadores, tinha a torcida, estava tudo lá. E aí eu fui pegando a consciência nesse sonho, e aí uma pessoa passou, olhou para mim, só que ela não fazia parte do meu sonho. É isso que eu comento. Alguém que acessou essa minha parte psíquica. E aí ela olhou nos meus olhos e falou para mim, você tem certeza que você está num campo de futebol? E aí deu um estalo, eu falei, nossa. Aí eu comecei a pegar e aquelas imagens todas começaram a dissolver, e aí eu despertei exatamente no plano extrafísico onde eu estava ali. E aí a imagem, o local onde eu estava era totalmente diferente. Então eu estava imerso num sonho, e eu poderia continuar imerso nesse sonho mais lúcido, aí ele se tornaria um sonho lúcido. A partir do momento que eu saio dessa minha psicosfera e dissipo essas imagens todas e desperto no plano astral, aí eu estou no que a gente chama de projeção da consciência e projeção astral. Ai, que sensacional! Muito legal, né? E quando a gente desperta, o cenário muda totalmente. Uhum. É uma coisa assim, impressionante. Quando a gente desperta, a gente fala, não, a gente está não, eu estou lúcido. É assim, é como se fosse um parque de mágica. E o ambiente é totalmente diferente, não tem nada a ver com aquilo que a gente estava. Então, a gente tem muita tendência de trazer o onirismo para as projeções, e essa é a parte mais difícil para quem está começando. Até para quem está nela há muito tempo também, porque a gente se apega muito ao onirismo. E a gente quer ficar no onirismo. Uhum. E é um dos maiores desafios para aqueles que querem comprovar a projeção astral, porque às vezes ele vai
ele quer tanto ver um escrito que está na mesa, e quando ele está fora do corpo, ele vai lá e cria um papel, cria um objeto, e o que ele está vendo não é objeto do físico, é um objeto da forma pensamento que ele criou ali. E aí, a hora que ele vai e acorda, ele estava, de certa forma, lúcido, mas ele não tinha o controle dessas formas pensamentos. E aí, a hora que ele vai lá e vai olhar o objeto não está lá, o escrito não é aquele, porque o que ele viu foi uma criação mental feita por ele, ou até por um espírito brincalhão. Está brincando com ele lá, Olha que plasmando coisas, sensacional. para que ele realmente não consiga identificar. Então, tem muitas coisinhas aí na projeção que, aos poucos, o pessoal vai descobrindo, e não é simplesmente sair do corpo e ir lá e comprovar. Tem nuances aí que o projetor precisa pegar a experiência e aprender com o tempo. Bacana, muito bacana. Adriana entrou num túnel de. Voltou. Não voltou. Queria falar sobre esse do relato. Cristina, como é que você faz, por exemplo, quando você quer sair da projeção e não consegue? Qual o conselho que você dá? Você fala, você quer despertar no corpo? Se eu estava aqui no nosso grupo, e você estão despertados, e quer sair, e corre, eu já fiz isso, para sair, e aí eu precisar sair dessa, vamos dizer, desse pesadelo, entre aspas, não é pesadelo. O que a gente faz para voltar para um novo? Entendi. Então, muitas vezes a pessoa ela quer voltar, quer sair desse sonho lúcido, dessa projeção astral, quer despertar no corpo, e às vezes ela fica presa nessa experiência, às vezes ela tem a sensação de que está tentando andar, não consegue, às vezes ela está até lúcida, tudo, mas ela não consegue despertar mais no corpo. Ah, primeiro, né? Às vezes o que pode estar acontecendo? Às vezes ela está fora do corpo, às vezes está pairando sobre o corpo ali, então está numa atmosfera muito próxima. Isso faz com que o corpo astral ele fique meio dentro de uma catalepsia, ele fica muito, está numa atração muito forte do corpo físico. Só que o corpo astral dele ali está dentro desse onirismo, está dentro desse sonho lúcido. Então ele está tendo sonho lúcido, está tentando despertar e está sentindo as sensações do corpo extrafísico, que fica puxando, fica ao mesmo tempo misturando com as imagens do sonho dele. Quando ele desperta, às vezes ele não desperta no corpo, ele desperta no corpo astral e acha que está despertado no corpo. Só que ele não encaixou ainda, ele não voltou, ele está fora, ele desperta no corpo astral e aí ele não consegue mexer, ele não consegue se movimentar às vezes, e fica nesse looping. E aí o que acontece? Ele volta para o sonho e volta para as sensações do corpo astral dele. E vai misturando também, às vezes, com as próprias sensações do corpo. E aí, só quando ele encaixa realmente no corpo físico, que recupera, que ele tá, aí o corpo desperta, volta às funções, ele consegue despertar. Se o corpo físico dele está com o metabolismo baixo e está relaxado, ele não vai encaixar de novo. Ele fica nesse loop entre sonho e sensações do corpo astral. Às vezes pode acontecer dele não estar no loop do sonho, ele realmente está no corpo astral, só que, por causa da sintonia do corpo dele aqui, o corpo está relaxado, está numa sensação, ou às vezes até o mentor, extrafisicamente, ele está mantendo ele para ele preservar um pouco mais a experiência que ele precisa ali. E aí ele fica naquela, eu quero voltar, só que ele tenta pular dentro do corpo, né? Quando, na verdade, você tem que acelerar o teu metabolismo. Então, muito mais você pensar em abrir o olho, você voltar a ter as percepções do seu corpo físico, dar um comando mental, eu vou despertar e abre o olho. Às vezes acaba funcionando melhor. Aí cada um vai achando esse jeitinho que melhor funciona para eles. Muito sensacional, gente. Se você está desesperado na sua projeção, apenas relaxa. É difícil, mas apenas relaxa. Entende, pelo menos. Hoje o vídeo foi bem extenso, bastante informação a gente trouxe, né? Eu acho que dá para a gente ficar por aqui, para deixar um gostinho de quero mais, para buscar outros relatos para a gente ler aqui. E se você quer que o seu relato seja lido, manda para a gente no privado ou marca os administradores do seu relato lá no grupo. Quem não está no grupo, como eu fiz no outro vídeo, eu vou colocar o link do Facebook para vocês entrarem, quem tiver interesse. Né? E acho que hoje a gente fica por aqui. O que vocês acham? Dá para você. Ela entrou no túnel de novo. É para você. Deite e relaxe. Então, a projeção é só comentar, né? Fala que você quer a gente acha que eu vou acontecer, e temos nosso o galã do Nacional Relatos, tá? Não pode ser seu, mas é um galã, no sentido de amigo, tá? É nosso. E temos aqui a nossa terapeuta, certo? E você
E o não. Não quer. Não quer falar. Então, é isso aí, gente. É isso. É isso aí. Suas considerações, Pichelli. Então, eu agradeço quem nos acompanhou até aqui e aqueles que quiserem conversar um pouco mais, quiserem saber um pouco mais das suas experiências, dos seus relatos, manda aqui pra gente que a gente vai bater no papo. Obrigado a todos. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.